O Mosteiro de Santa Cruz. O Mosteiro de Santa Cruz localiza-se na freguesia de Santa Cruz, na cidade, concelho e distrito de Coimbra. Foi fundado em 1131 pela Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, com o apoio de Dom Afonso Henriques e de Dom Sancho I, que nele se encontram sepultados. A qualidade das intervenções artísticas no mosteiro, particularmente na época manuelina, fazem deste um dos principais monumentos históricos e artísticos do país. O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra foi fundado em 1131 pelo arcediago Dom Telo, Dom João Peculiar e São Teotónio, primeiro prior do mosteiro e primeiro santo de Portugal, e outros religiosos, que adotaram a regra dos cônegos regrantes de Santo Agostinho. A instituição recebeu muitos privilégios papais e doações dos primeiros reis de Portugal, tornando-se a mais importante casa monástica do reino. O primitivo edifício do mosteiro e igreja de Santa Cruz foi erguido entre 1132 e 1223, com projeto de mestre Roberto, conceituado artista do estilo românico. A sua escola foi uma das melhores instituições de ensino de Portugal medieval, notabilizando-se por sua vasta biblioteca, hoje na Biblioteca Pública Municipal do Porto, e seu ativo scriptorium. À época de Dom Afonso Henriques, esse scriptorium foi utilizado como instrumento de consolidação do poder real. Ainda na Idade Média, o mais famoso estudante de Santa Cruz foi Fernando Martins de Bulhões, o futuro Santo António de Lisboa, ou Santo António de Pádua. Em 1220, o religioso aí assistiu à chegada dos restos mortais de 5 frades franciscanos martirizados em Marrocos, os Mártires de Marrocos, tendo então decidido fazer-se missionário e partir de Portugal. A partir de 1507, o rei Dom Manuel I de Portugal ordenou uma extensa reforma, reconstruindo e redecorando o mosteiro e a sua igreja. Nessa época foram transladados os restos mortais de Dom Afonso Henriques e de Dom Sancho I dos seus primitivos sarcófagos para novos túmulos decorados em estilo manuelino. Entre 1530 e 1577 funcionou uma oficina de tipografia no claustro. É possível que o poeta Luís de Camões tenha estudado em Santa Cruz, uma vez que um parente seu, Dom Bento de Camões, foi prior do mosteiro à época, e que há evidências, em sua poesia, de uma estadia em Coimbra. Embora quase nada mais reste da fase românica do conjunto, a fachada da igreja era semelhante à da Sé Velha de Coimbra, com uma torre central avançada, dotada de um portal encimado por um janelão. Esses aspectos são perceptíveis ainda hoje, por trás da decoração posterior. Com a campanha de Dom Manuel I, entre 1507 e 1513 a fachada ganhou 2 torres laterais com pináculos e uma platibanda decorativa. Mais tarde, entre 1522 e 1526, foi erguido o portal cenográfico manuelino, hoje infelizmente muito erudido, obra de Diogo de Castilho e do francês Nicolau de Chanterena. No interior do templo, a nave única e a capela-mor foram recobertas por uma abóboda manuelina de grande qualidade, em obras dirigidas por Diogo Boitaca e o coimbrão Marcos Pires. Cerca de 1530 foi adicionado sobre a entrada um coro alto por Diogo de Castilho, sendo a parte escultórica de João de Roão,
onde foi instalado um magnífico cadeiral de madeira esculpida e dourada. Este cadeiral é um dos raros da época manuelina ainda existentes no país, e deve-se ao entalhador Flamengo Machim, que o havia escapulido para a Capela Mor cerca de 1512. A nave contém ainda um belo púlpito renascentista, obra de Nicolau de Chantereine, datado de 1521. No século XVIII instalou-se um novo órgão, em estilo barroco, obra do espanhol Gomes Herrera, e as paredes da nave receberam um grupo de azulejos brancos azuis lisboetas que narram passagens bíblicas. Na Capela Mor encontram-se os túmulos dos dois primeiros reis de Portugal. Os túmulos originais encontravam-se no nártex da igreja, junto à torre central da fachada românica, mas Dom Manuel I não achou condignas as antigas arcas tumulares e ordenou a realização de novas. Estas, concluídas por volta de 1520, são das mais belas realizações da arte tumular portuguesa. Chantereine realizou as esculturas jacentes representando os reis, enquanto outras esculturas e elementos decorativos são habitualmente atribuídos a um hipotético mestre dos túmulos reais e outros possíveis ajudantes: Diogo Francisco, Peruanes, Diogo Fernandes, João Fernandes e outros. Ambos os túmulos estão decorados com muitas estátuas e elementos gótico-renascentistas, além dos símbolos de Dom Manuel I, a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo. A sacristia da igreja é um exemplar típico do estilo maneirista, construída entre 1622 a 1624 por Pedro Nunes Tinoco. A sacristia está decorada com azulejos seiscentistas e possui quadros notáveis de dois dos melhores pintores quinhentistas portugueses, Grão Vasco e Cristóvão de Figueiredo.